Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o curso de Desenho Técnico Básico, tá? É um curso que nós vamos ter 6 aulas, tá bom? Aproximadamente 6 aulas de 1 hora, em que nós vamos abordar assuntos referentes à introdução ao desenho técnico até leitura e interpretação de projetos. Leitura e interpretação de desenhos técnicos, tá bom? Então a gente vai dar ênfase à interpretação de projetos. Claro que a gente vai precisar desenhar alguma coisa ao decorrer do curso, mas não é a finalidade, tá? Não é o nosso propósito, aprender a desenhar, não. Mas sim a gente poder se candidatar a uma vaga de emprego numa indústria, numa fábrica que trabalhe diretamente com desenhos técnicos, tá bom? Lembrando que o desenho técnico ele serve como base para diversas áreas, engenharia, né, a engenharia civil, engenharia elétrica, na parte de arquitetura, tá bom? Na engenharia de produção. Então, o desenho técnico ele dá uma visão geral ou uma base para você vir a trabalhar com projetos, tá bom? Então vamos iniciar o nosso curso da seguinte forma. Vamos lá. Vamos que vamos. O que é desenho? Primeira pergunta. Pode parecer uma pergunta simples, né? O que é desenho? Mas a gente acaba meio que tendo dúvida ao responder. Eu sei que desenho, a gente vê, não é uma coisa muito fora da nossa realidade, porque desde criança a gente aprende a se expressar a partir de desenhos, não é verdade? A gente vê muito na escola infantil, né? A criança tendo o desenho como forma de comunicação, transmitindo uma ideia na folha de papel, utilizando cores, utilizando formas, tá bom? Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Desenho é uma representação gráfica que tem como objetivo comunicar, transmitir uma mensagem. Então, se o desenho ele é uma representação e que ele não transmite uma mensagem, então a gente não pode dizer que ele chegou ao seu propósito, porque o desenho ele precisa transmitir uma mensagem, tá bom? É uma forma de expressão o desenho, porque senão é um rabisco, porque senão é um desenho, uma representação gráfica totalmente sem sentido, tá bom? E essa representação gráfica pode ser de seres, de objetos, de paisagens, edificações, etc. Nisso, né, a gente vai poder separar o que são os desenhos artísticos e os desenhos técnicos, tá bom? E esse desenho ele pode ser elaborado sobre uma superfície qualquer, dependendo, claro, da finalidade, né? Porque os desenhos eles podem ser feitos na parede, podem ser feitos em folha de papel, podem ser feitos no computador, podem ser feitos no piso, podem ser feitos em tela, ou seja, são diversas superfícies que aceitam a representação gráfica, né? Sendo que para cada superfície vai ser necessário utilizar os devidos instrumentos, os instrumentos apropriados, tá bom? Em que a gente vai poder estudar o desenho, o material do desenho técnico, tá bom? Podemos seguir? Vamos lá. Tomara que essa primeira aula é uma aula muito teórica, tá bom? Mas eu vou tentar expressar de uma forma assim mais dinâmica, para que a gente, mesmo sendo uma aula assíncrona, mas eu consigo passar um pouco mais de interação com vocês, apesar de ser só eu que esteja falando ao vivo, tá bom? Ao vivo não, em tempo real. Quando surgiu o desenho? É uma coisa nova? Vocês acham que o desenho é uma
um elemento que surgiu há 10 anos, não, 10 anos possível, mas há 1000 anos, há 100 anos, não. O desenho ele vem lá da pré-história, tá bom? Posso provar? Posso provar. Nós podemos identificar o desenho, o surgimento do desenho desde a pré-história, com os desenhos rupestres, aqueles desenhos no interior das cavernas, em que os homens da época, né, os homens pré-históricos, eles utilizavam o desenho como forma de comunicação, ele expressar uma ação, entendeu? O que vai acontecer, ele mostra com desenhos, tá bom? Claro que são desenhos assim bem artístico, pode dizer artístico, porque eles não têm uma forma, um padrão, né? E nesse caso aqui a gente tem claramente o desenho de um boi, né? De um boi e os caçadores indo atrás do animal, tá bom? Então podemos dizer que o desenho ele não é um elemento novo, um elemento atual, muito pelo contrário, ele vem lá atrás, ele é dos primórdios da comunicação, tá bom? Bem antes da escrita, bem antes da fala, da comunicação por idiomas. Então, o desenho, ele é sim uma forma de comunicação muito antiga, tá bom? E outro exemplo é o desenho também rupestre, porém, olha só a diferença de um para o outro. Um utiliza mais desenhos artísticos, o outro já utiliza mais formas, utiliza mais traçados, que é exatamente uma característica do desenho técnico, tá bom? Isso aqui não é desenho técnico, isso aqui é um desenho artístico vindo da pré-história, tá bom? Vindo da pré-história. Mas o que ele tem em comum com o desenho técnico? Transmite uma mensagem, tá bom? Transmite uma mensagem. Então, vamos ser mais claro. Qual a diferença entre desenho artístico e desenho técnico? O desenho artístico, ele caracteriza-se pela liberdade do autor na criação da sua obra, tá? Possibilitando a utilização de materiais diversos. Por exemplo, naquela pintura rupestre, ali ele pode ter usado carvão, pode ter usado pigmento das plantas, pode ter usado o sangue, sei lá, pode diversos materiais para poder representar graficamente a sua mensagem, né? E é uma criatividade livre, sem limites, sem regras, tá bom? Então essa é a característica principal do desenho artístico. É o desenho que o autor ele não precisa se preocupar com regras, tá? Olha só esses exemplos, tá? Então a gente tem uma tela de um artista aqui fazendo desenho de figura humana, tá bom? No elemento central também é uma outra figura humana. Temos a arte do grafite nas ruas, né, das grandes cidades aí, com muitas cores, muitos desenhos que transmitem mensagem, tá? Além desses desenhos que a gente representou aqui, a gente tem a tatuagem, tem a caricatura, tem ilustrações, tem logotipos, então, ou seja, tudo isso são formas de desenho artístico, tá bom? Joia? Que não vai ser o nosso caso, né? Não vai ser o nosso caso. O curso que a gente está fazendo é de desenho técnico. Desenho técnico. Então, o que caracteriza esse desenho técnico que a gente vai trabalhar nessas 6 aulas? O desenho técnico obedece normas e regras estabelecidas e convencionadas por entidades de padronização. Então, ou seja, os desenhos que nós vamos elaborar ou interpretar, eles precisam seguir regras, tá
tá bom? E que a gente tem que aprender essas regras para poder entender o desenho. Porque se a gente não aprender essas regras, o desenho técnico não vai conseguir transmitir a mensagem que é a finalidade dele, tá bom? Olha só esses exemplos aqui, olha só as entidades que servem como padronização, que elaboram as regras que nós vamos ter que seguir, tá? Eu coloquei uma entidade de caráter nacional, que seria a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Nós temos a ISO, que é uma entidade internacional de padronização, e temos também o Inmetro, que é uma entidade de fiscalização de produtos e serviços que precisam obedecer normas técnicas, tá bom? Então, essas três entidades, para o aluno que está estudando o desenho técnico, ele precisa ter claramente a ideia de que existem essas três entidades e que o desenho técnico ele é amarrado nas regras dessas entidades, tá bom? Super tranquilo, muita coisa vocês com certeza já sabiam, ou pelo menos já tinham uma ideia, a gente apenas está formalizando o conhecimento, tá? E agora, sim, os exemplos do desenho técnico. Então, aqui a gente tem um desenho industrial, tá bom? Em que o desenho ele é mostrado por diversas vistas diferentes da peça, tá? Então, a gente tem um elemento, o produto em si, e esse produto ele é visto de frente, ele é visto de lado, ele é visto em perspectiva, ele é visto em corte. As medidas, elas precisam ser representadas da forma correta, de acordo com as regras, tá bom? Então, não é um desenho que pode ser feito de qualquer jeito, ou pode... eu acho bonito colocar a medida na vertical, eu acho bonito... Não é bonito, é o certo e o errado. A gente vai procurar fazer o certo porque nós vamos aprender as regras, tá bom? Desenho técnico, não existe desenho técnico bonito. Existe desenho técnico correto, bem desenvolvido, e o desenho técnico fora dos padrões. O desenho técnico que não atende a necessidade e nem atende às regras estabelecidas. Tá bom? E do outro lado, tá? Aqui nós temos uma ilustração que começa a introduzir os materiais básicos do desenho técnico, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouco os materiais necessários para a gente trabalhar com desenho técnico, tá? Como eu falei que a ABNT e a ISO e o Inmetro trabalham com normas, eu trouxe alguns exemplos de normas técnicas brasileiras que a gente vai, durante o curso, poder trabalhar bastante, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a NBR 10067, é a representação em desenho técnico. Ela vai apresentar as formas corretas de você montar o seu desenho, tá bom? Montar o seu projeto. São as representações em desenho técnico. A NBR 10068, ela mostra para você quais são os tipos de papel ou as dimensões do papel que serão utilizadas no desenho técnico. Não é qualquer papel, não é qualquer tamanho, existe um padrão, uma regra para esses papéis, tá bom? Para os tamanhos de papéis, tá bom? NBR 8403, aplicação, tipos de linhas e largura das linhas. Então, existe uma regra que vai dizer o seguinte: a linha grossa ou a linha larga, ela tem uma finalidade, ela quer mostrar uma característica do desenho. A linha tracejada já representa uma coisa totalmente diferente. Assim como a linha traço ponto. Às vezes uma linha
grossa, às vezes não, a linha grossa ela mostra, ela representa uma coisa diferente do que uma linha fina, tá bom? Então, essa norma NBR 8403, a gente vai ver isso. Vai ver que as linhas, elas precisam ser feitas de acordo com a regra, tá bom? Não pode ser feito de qualquer jeito. Continuando. NBR 8402, execução de caligrafia técnica. Pois é. A gente tem que tomar bastante cuidado a partir de agora com a letra que nós vamos usar no desenho técnico. Não pode ser qualquer letra, não pode ser uma letra cursiva, essa letra de mão que a gente faz. Não pode, tá bom? A gente vai trabalhar com uma caligrafia técnica que é semelhante, muito próxima da caligrafia da letra de forma, tá bom? Então, a gente vai... Mas por que usa caligrafia técnica? Para não ter erro, para não ter dúvida. Não é letra de médico, para você olhar e não conseguir interpretar, tá bom? Porque letra de médico só mesmo o farmacêutico que consegue. Mas no desenho técnico existe uma regra para que os desenhos técnicos sigam aquele tipo de caligrafia, tá bom? E a gente vai ver aqui essas três normas em vermelho, nós vamos ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhes, tá bom? 101.26 é a cotagem de desenho técnico, foi o que eu falei um pouquinho, nos slides anteriores. São as medidas do desenho, as medidas da peça. Como que essa medida vai ser feita? Será que eu posso colocar ela na vertical? Será que essa medida, a medida de comprimento, ela pode ser na horizontal? Eu posso fazer uma cota, uma medida na diagonal? Tudo isso a gente vai ver com a regra da NBR 101.26, tá? NBR 105.82, apresentação da folha para desenho, tá? Então, é uma norma que mostra o desenho, como ele deve ser localizado na folha. Qual é a parte da folha que vão entrar as tabelas, as observações? Em que parte da folha vai entrar a assinatura do profissional responsável? Em que parte da folha vai entrar a data do desenho? Então, tudo isso, tá bom? E na NBR 131.42 é o dobramento de cópia. Nós vamos ver daqui a pouco que existem folhas gigantes, existem folhas grandes para desenho técnico. Só que essas folhas, elas vão ser dobradas para depois colocadas em uma pasta, tá bom? E ao colocar nessa pasta, o tamanho final desse projeto ele tem que ser um A4, muito próximo de um A4, tá bom? Por quê? Nós vamos anexar em uma pasta, Então vocês vão ver, né, que existe uma margem mais grossa e margens mais finas, e essa margem mais grossa ela vai ter como finalidade um espaço para você perfurar, para você furar a folha para entrar na pasta, tá bom? Então tem uma série de detalhes que a gente vai conversar durante o curso, e existe uma regra para dobrar o papel. Você não pode dobrar de qualquer jeito para um tamanho que caiba no bolso. Não existe isso no desenho técnico, não existe bolso, existe pasta, e essa pasta é tamanho A4. E que o papel que entra nessa pasta é tamanho A4, tá bom? Então, fiquem tranquilos, no primeiro instante, nossa, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não, claro que não. Você não vai decorar, mas você vai aprender, né, com o decorrer do curso, com o decorrer das atividades, da sua prática profissional, que algumas regras elas jamais podem ser desobedecidas, tá bom? Olha só como que é a capa da norma, tá bom? Porque essas normas, elas são elaboradas pela ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e essas normas elas ficam disponíveis para os profissionais.
né? A gente vai lá no site da ABNT e a gente consulta essas regras, tá bom? Para poder executar o nosso serviço de desenho corretamente, tá bom? Não só de desenho, mas com prestação de serviço, como fabricação, etc. Então, as normas da ABNT, ela fica à disposição do público, tá bom? Não é assim, existe, a ABNT também, ela fornece essas regras, né? E cobra por isso, cobra também, tá bom? Então, existe uma série de processos que você precisa seguir para ter a obtenção das normas. Tá? E eu trouxe um exemplo delas, que é a norma NBR 168, que trata do tamanho do papel, né? E você vê aí como que é a diagramação da norma NBR, tá? Então ele diz aqui, ó, ele mostra aqui o título da norma, ele mostra a data em que a norma foi criada. Aqui a gente tem o título da norma, aqui a gente tem o logo da ABNT, né, mostrando que essa regra ela foi elaborada por essa entidade, tá bom? Aqui a gente tem o endereço da ABNT e aqui embaixo nós temos alguns dados referentes à criação da regra, tá bom? Aqui mostra a quantidade de páginas e etc, tá? Então vamos lá. Aí eu peguei um detalhe dessa regra, um detalhe que para você nesse momento é importante. Os papéis para desenho técnico, eles começam no A0 e terminam no A4, tá bom? Para desenhos técnicos, certo? Existem outros papéis que podem ser maiores que o A0 e menores que o A4? Podem, tá bom? Como, por exemplo, existe o A5. O A5 é metade do A4. Só que para desenho técnico, eu falei para vocês agora, né, há alguns minutos, o desenho técnico tem que caber numa pasta, ele tem que ficar armazenado numa pasta, de forma organizada, de forma clara. Então, a gente trabalha no mínimo com A4, tá bom? E o máximo? Não, o máximo existem medidas personalizadas, em que você pode criar uma folha personalizada, mas o limite que a gente geralmente usa é o A0, tá bom? Que é uma folha já gigantesca. Gigantesca quanto? Tá aqui, ó, as dimensões dela. 841 milímetros por 1189 milímetros. Eu não entendo bem milímetros. Pode falar em centímetros? Posso. 84,1 centímetros por 118 centímetros,9. Esse 118,9 centímetros é a mesma coisa do que 1 metro e 19 centímetros, tá? Então, ou seja, é bem grande. Você imagina abrir uma folha com mais de 1 metro, tá bom? Imagina você abrir uma folha dessa dentro de uma obra, chovendo, com vento, não tem como, né? Por isso que tem aquela história do dobramento, você dobrar a folha, tá bom? Então, nós temos aí a primeira dimensão do papel A0, que é o maior de todos, padronizado, que é 841 milímetros por 1189. Depois dele, qual que é o menor depois dele? É o A1. O A1 é 594 por 841. Ele é a metade do A0. O A1 é a metade do A0. Consequentemente, o A2 é a metade do A1. O A3 é a metade do A2. E o A4 é a metade do A3. Esse A4 é o tamanho que a gente usa geralmente. É aquele papel sulfite que a gente compra em papelaria. Papel sulfite. O papel sulfite ele tem tamanho A4. Tá bom? Lembrando que sulfite é o tipo do papel, o material do papel. Tá?
Sulfite é um material, aquele tipo de papel que chama sulfite. Só que a gente fala sulfite, designando o tamanho. Está errado. O tamanho não é tamanho sulfite, é tamanho A4. O tipo de papel que se chama sulfite. Assim como tem papel manteiga, tem papel vegetal, tem papel cochê, tem papel crepom, tem uma série de papéis, tá bom? Aquele tipo de papel é o papel sulfite, tá bom? Ok? Então, não pode esquecer. O maior papel padronizado, A0. Menor papel padronizado para desenho técnico, A4, tá bom? Nessa ilustração aqui a gente tem A6, A5, tá bom? Mas esses dois tipos aqui, eles não são usados para desenho técnico, tá certo? Ok? Continuando. Regra NBR 8402. Execução de caractere para escrita em desenho técnico é a caligrafia técnica. Foi o que eu falei para vocês lá no início. É a caligrafia técnica. E a caligrafia técnica, lá dentro da norma, eu capturei essa imagem, tá bom? Que é muito parecido com a letra de forma, tá bom? Só que a caligrafia técnica, você pode fazer tanto ela na vertical, quanto você pode dar uma inclinada para a direita, tá bom? Então observe que este modelo é diferente desse, tá? Esse aqui, a caligrafia está toda na vertical, e esse modelo aqui, ela está inclinada para a direita, tá bom? Tem uma inclinação direitinho, tudo normalizado, 75 graus, tá? Tudo tem que seguir a norma. Claro que, né, você está desenhando à mão, mas você tem que ter uma ideia mais ou menos que é uma certa inclinação, nada muito exagerado, certo? E aí, o que eu vou propor para vocês? Que a partir de agora, né, porque eu coloquei aqui do lado, vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática? Vamos, temos que colocar em prática, tá? Então, eu sugiro que vocês comecem a utilizar no seu dia a dia a caligrafia técnica. Utilizar esse formato no seu dia a dia. As pessoas vão poder ler melhor as suas mensagens. Hoje em dia as mensagens são digitais, né? Utilizando as redes sociais. Mas fora isso, mensagens à mão, bilhetes que vocês venham fazer para alguém, comunicado que vocês venham fazer de forma manuscrita. Você vai utilizar o quê? A caligrafia técnica, para não ter dúvida de interpretação das palavras que você venha escrever, tá bom? A caligrafia técnica não é só para letras, também temos números, tá bom? Então a gente tem exemplo aqui embaixo de números em caligrafia técnica, tá bom? Vicia, tá? Já vou avisando. Caligrafia técnica vicia. A partir do momento que você começa a praticar, você só vai querer escrever desse jeito, tá? Observe, depois vocês vão me falar. Tá fazendo caligrafia até realmente. Agora eu só quero usar caligrafia técnica. No início vai ficar um pouquinho lento. Você não vai conseguir escrever com a mesma rapidez da letra cursiva. Mas o ganho em legibilidade é bem maior. Tá bom? Experimentem, façam esse teste, vocês vão gostar, tá certo? E esse vai servir como padrão direitinho para vocês verem onde começa, onde termina a letra, o arredondamento de certas letras, tá bom? Utilizem esse padrão aí, dá um print nessa tela, dá um print, tá bom? Depois desse print, aí você começa a visualizar mais vezes esse padrão e começa a seguir. Vamos para o próximo. A próxima, eu tinha separado três normas, né? 3 NBRs. Essa terceira é a aplicação de linhas, tá? Como eu falei para vocês lá no início. As linhas, elas têm significados. A linha tracejada tem um significado, a linha larga tem um significado, a linha fina tem outro, tá bom? Olha só. Muito bem.
Então nós temos aqui, eu não sei se dá para muito ver bem no vídeo, mas é a mesma história. Dá um print, amplia, para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Caso vocês queiram esse material, caso vocês queiram não, com certeza vocês vão querer, vocês precisam desse material, né? Eu vou enviar também um material além do vídeo, além do link do vídeo, eu vou mandar esse material, essa apresentação para vocês, tá? Combinado? Tá jóia, então. Então a gente tem como exemplo a linha contínua larga. Ela serve para contornos visíveis, arestas visíveis. Então você vai desenhar uma peça em que você enxerga os contornos. Então se você enxerga os contornos, é linha grossa, linha larga, tá bom? Linha contínua estreita, ela serve para quê? Então temos aqui as denominações, as aplicações. Linhas de interseção imaginárias, quando o movimento da peça vai passar um pelo outro, né? O movimento ele vai coincidir, né? Então é uma interseção imaginária. Linhas de cotas, que são as medidas, são com linhas finas. Linhas auxiliares, são linhas que você vai usar para poder, por exemplo, você vai usar o compasso, você vai usar o esquadro, você vai determinar os limites, né? Como, por exemplo, linhas auxiliares, tá? Linhas de chamada, que são linhas são partes integrantes da linha de cota, as linhas de chamada, assim como também as linhas de chamada servem para você fazer uma observação em parte do desenho, tá bom? É aquela linha que você puxa, coloca uma setinha nela, uma puxa dizendo, ver detalhe, ver corte, entendeu? Você dá uma observação, tá? E uma série de outras aplicações. Vamos agora aqui para esse lado, a letra C aqui é a linha contínua estreita mão livre. Em determinados pontos do desenho você pode usar essa linha sinuosa, essa linha sem a utilização da régua, do esquadro, tá bom? Você pode fazer a mão livre, só que se você fizer a mão livre, ela vai te dá um significado. Esse significado, por exemplo, aqui diz o seguinte, limites de vistas ou cortes parciais, ou interrompidas se o limite não coincidir com a linha traço e ponto, tá bom? Então você só vai poder usar as linhas, né, sinuosas se for para essas aplicações, tá bom? A gente vai usar muito em cortes parciais. Contínua estreita em zigue-zague, tá? Que é essa letra D aqui. Essa zigue-zague destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Então, por exemplo, você vai fazer uma representação de encurtamento, você pode usar, de repente, uma linha sinuosa se você estiver fazendo um desenho à mão. Mas se você tiver no desenho CAD, aí você não usa sinuosa, você usa zigue-zague, tá bom? Porque é um padrão para desenhos feitos no computador, certo? Então, você vai demonstrar um encurtamento, não utiliza sinuosa, utiliza zigue-zague. Linha E, tracejada larga. E letra F, tracejada fina, estreita. Então, ou seja, nós temos aí diferenças entre a grossa e a fina, tá bom? Aí a gente contornos não visíveis, né? Contornos não visíveis para elementos em primeiro plano, segundo plano. Então a gente usa essa diferenciação entre mais grosso e mais fino, tá? Traço ponto, estreita, linha de centro, linha de simetria, trajetórias, tá bom? Usa traço ponto. Observe que agora não tem mais aquele negócio que vou fazer de qualquer jeito. Acabou isso. Agora a gente tem que seguir as regras, tá bom? Traço ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. São as linhas de plano de corte, tá? Então existe um tipo de corte que é o corte em desvio, que nós vamos começar a cortar a peça num ponto e depois vai deslocar para cortar em outro. Utilizamos esse tipo de linha, tá?
Traço e ponto larga, indicação das linhas da superfície com indicação especial. Então, por exemplo, você tem parte da peça em que é uma coisa assim fora do padrão, um detalhe que precisa ser explicado de forma separada, a gente coloca traço ponto grossa, tá bom? São superfícies com indicação especial. Traço e dois pontos. Contornos de peças adjacentes, posição de limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação, antes da dobra, tá bom? E detalhes situados antes do plano de corte, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem essas representações em cortes e você quer identificar o local antes de executar o corte. Então, traço 2 pontos, tá bom? Calma que a gente vai ver isso ao decorrer do curso. Eu só estou falando para vocês, deixando bem claro que o curso de desenho técnico são essas regras que a gente tem que adotar. Dá para decorar tudo? Jamais, não dá para decorar tudo. Vai ser com a prática, tá bom? Com a prática. Materiais para desenho técnico. Vamos conhecer os materiais necessários para a gente desenvolver o desenho técnico, tá? Então vamos lá. Olha só, muitos vocês já conhecem. Muitos vocês conhecem, mas não sabem o nome. Olha isso aqui. Ó, eu tô cansado de ver lista de material de criança. Tem lá escolar, par de esquadros. Par de esquadros. O que é esquadro? Geralmente os pais não sabem. Esquadros são essas réguas no formato triangular, tá bom? E para que servem os esquadros? Os esquadros servem para a gente desenhar linhas em ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse esquadro maior, ele tem um bico mais fino e um bico mais grosso. Esse bico mais fino, ele tem 30 graus. É padrão. Qualquer papelaria que você for, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, qualquer papelaria que você for, você vai encontrar esquadro de 30 e 60 graus no mesmo esquadro. Tá? Ângulos de 30 graus e 60 graus no mesmo esquadro. Não existe você achar um esquadro que tenha 30 e 50, 30 e 80, não existe. Vai ser 30 e 60, tá bom? Mas não é triângulo, são 3 ângulos, sim, um 30, um 60 e um 90. Porque a soma dos ângulos de um triângulo... Olha só essa informação já antecipada. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. 30 mais 60, 90. Para 180 falta quanto? Falta 90. E é exatamente o ângulo que está aqui. Tá bom? Que é o cruzamento de uma face vertical com uma face horizontal. Ok? Então aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Então, esse tipo de esquadro, ele tem 90 graus, 30 graus e 60 graus, tá bom? Mas não é par? Então tem outro? Tem. Só que o outro esquadro, ele tem 2 ângulos iguais, 45 e 45. Se esses 2 ângulos são 45, quanto que mede esse de baixo? 90. Porque 90 mais 45 tem que dar 180. E aqui a gente tem de novo uma face vertical com uma face horizontal. Tá bom? Então, falou em esquadros, par de esquadros, são essas réguas triangulares. Tá bom? Posso comprar 2 iguais? Não. Você tem que comprar uma de cada, porque senão não é um par. Ok? Então, o par de esquadros, eles trabalham juntos, um diferente do outro. É assim que funciona. Não pode usar, não é que não pode usar, mas se você usar 2 iguais, você não vai chegar
aos ângulos em que o par de esquadros ele pode formar, tá certo? Continuando, nós temos aqui embaixo a borracha, tá bom? A borracha para desenho técnico, ela tem que ser uma borracha macia, tem que ser uma borracha sem acúmulo de oleosidade, tem que ser uma borracha de preferência que não esfarele em cima da folha do papel, tá bom? Então, os fabricantes de borrachas, atualmente, eles estão usando uma capinha, uma capa na borracha, tá? Então, tem aquela capinha verde, tem capinha vermelha, tem de todas as cores. Então, aquela capa ali, ela não é frescura, não. Ela é uma capa para que a gordura ou a oleosidade da mão não vá para a borracha, não deixe a borracha úmida, não deixe a borracha suja, porque senão vai borrar seu desenho. Tá bom? Tá explicado? Então, as borrachas para desenho técnico são aquelas borrachas macias com a capinha, tá bom? E as faces dela, olha só, são cantos retos. Então, ou seja, para poder apagar pequenos detalhes do desenho, elas são ideais, tá bom? Muito bem, os vértices são pontiagudos, então dá para você apagar aquele cantinho que passou do limite, ou aquela linha que passou do limite, tá? Apontador é importante, por que é importante apontador? Porque nós usaremos lápis, tá bom? Lápis, ele também é usado no desenho técnico. Nós temos também as lapiseiras com diversas espessuras de grafite. Tem grafite 0,5, grafite 0,7, 0,9, grafite 2,0. Então, tem uma série de grafites, tá bom? E também temos a caneta, né, chamada caneta nanquim, que é a caneta para desenho técnico. Ela também tem espessuras diferentes, só que é o desenho com caneta. Com a utilização do computador, o desenho final, que seria aquele desenho de caneta final, ele meio que saiu de uso, né? Porque agora a gente utiliza os computadores para poder fazer o desenho técnico. Mas os esboços, aquele projeto inicial é tudo feito à mão. E se é feito à mão, utilizamos lapiseira ou lápis, tá? E também, por que não, a caneta, mas a caneta fica muito mais difícil de corrigir depois, tá? Temos a régua ou escalímetro, tá bom? Lembrando que a régua ela serve, o fundamento da régua é medir. Só que a gente acaba usando a régua como instrumento de desenho. A gente acaba utilizando a régua para traçar, tá bom? Só que eu falo para vocês, quando a régua foi inventada, ela foi inventada para medir e não para traçar. O esquadro, ele foi feito para traçar. Observe que o esquadro profissional, ele não tem a graduação aqui em centímetros, em milímetros, em centímetros e milímetros. Não tem, tá? Ele é liso, ele é completo, liso e transparente. Já a régua, ela, claro, tem que vir a graduação. Então a régua, né, teoricamente, ela serviria só para medir, mas a gente acaba usando como base para traçado de linhas retas, tá? O escalímetro, qual a diferença de régua para escalímetro? Que o escalímetro, ele tem um formato triangular, tá bom? E isso ele dá a possibilidade de você ter 6 escalas diferentes. 6 escalas diferentes, tá? A régua comum nossa, que a gente está acostumado, ela vem com a escala de 1 para 100, que é a régua em milímetros e centímetros, 1 para 100. Já o escalímetro, ele dá outras escalas. Escala de 1 para 50, escala 1 para 20, escala 1 para 25, escala 1 para 75. A gente vai ver isso também ao decorrer do curso, quando chegar lá no assunto de escalas, tá bom?
O transferidor, olha aqui embaixo, transferidor, ele pode ser de 180 graus, meia volta, ou pode ser de 360 graus, aquela volta completa, tá bom? Então, o transferidor também é um instrumento de medição, ele não é de traçado, ele é de medição. A gente vai medir o ângulo do desenho, o ângulo que está no desenho, tá bom? E um outro instrumento importantíssimo chama-se compasso. Compasso. E o compasso serve para traçarmos circunferências. Tá bom? Traçarmos... Estou dando uma dica para daqui a pouco. Traçar circunferências. Traçar arcos. Tá bom? Então, o compasso é o elemento apropriado para traçarmos circunferências, tá bom? Seguindo, o lápis, olha só, o lápis, o grafite do lápis, ele pode ser de vários tipos. Ele tem uma classificação, aquele grafite. Muita gente não sabe. Chega na papelaria, é um lápis preto, tá? Pega o lápis lá. Mas cada lápis tem o tipo de grafite. Tem um grafite mais macio e um grafite mais duro. Para o desenho técnico, é um grafite intermediário para duro. Tá bom? De intermediário para duro. Para desenhos de esboço, tá? Um desenho geral. Se você vai fazer um acabamento do desenho, aí você pode até usar um grafite com um pouquinho mais de maciez. Tá? Um 2B, um 3B, você pode até usar, mas é mais voltado para o desenho artístico. Os grafites com final B. Final B é o grafite macio. Final H é o grafite duro, hard, duro. Tá bom? Então, qual seria o apropriado? Então, a gente tem aqui, ó, HB, que seria a transição do H para o B. O 2H seriam dois grafites muito usados no desenho técnico. O B, né, até o 3B a gente pode usar no desenho técnico para acabamento, dar aquele traço final dos contornos. Pode ser usado, tá? Isso falando em lápis, tá bom? Na lapiseira é difícil achar grafite de lapiseira 2B, 3B, é difícil. Geralmente é mais o HB e os Hs, H, 2H, tá bom? O H é bem comum achar, tá bom? Lapiseira, HB e H são as que mais tem no mercado. Mas existem as outras, só que você tem que ir um grande centro, você acha, tá? Então, olha só, vou voltar aqui. Agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, tá bom? Deixa eu ver quantos minutos nós temos de aula. Ó, vamos para 48 minutos. Agora a gente vai para uma outra parte da aula, que é a parte da aula que nós vamos falar sobre geometria, tá bom? Então, vamos dar um pause aqui para a gente poder entrar na segunda parte da aula, tá bom? Voltamos com a nossa aula 1 de desenho técnico básico, né? Que agora nós vamos ver a parte de geometria básica. Eu deixei para o primeiro dia isso porque faz parte do que a gente acha que é fundamental o aluno já vir com uma base da escola. Tá bom? Mas tanto tempo que eu estudei, eu não lembro direito. Em algum momento da escola você viu a geometria, tá? Então, por isso que eu deixo para o primeiro dia, para poder a gente relembrar, né? O que nós estudamos lá no nosso ensino fundamental e tentar já projetar o nosso
o nosso estudo da geometria no desenho técnico. Lembra, é muito comum, tá? É muito comum os alunos falarem assim, mas para que eu vou usar isso? Por que eu vou estudar isso? Por que eu vou usar? Onde eu vou usar isso profissionalmente? Então, se em algum momento da sua escola do ensino fundamental você pensou, por que eu preciso aprender a fazer triângulo? Para que eu preciso aprender a fazer losango, retângulo, hexágono? Para que eu vou usar isso? Chegou a resposta. Porque o desenho técnico a gente vai trabalhar diretamente com a geometria. Tá bom? E olha só, e o que é geometria? É um ramo da matemática. Tá bom? É por isso que lá no ensino fundamental a gente estuda geometria junto com a matemática. É um campo da matemática que estuda as relações espaciais de espaço. Tá bom? Não tem a ver com astronomia. Espaço que eu estou falando é território, superfície, área, espaço. Tá bom? Muito bem. Agora, mas o termo geometria vem de onde? O termo geometria vem do grego, tem a origem grega. Geo é terra e metria é medida. Então, é medida de terra. Tá bom? Porque, olha só, lá na antiguidade, os povos tinham a necessidade de contabilizar ou dimensionar as suas terras, os seus patrimônios, né? E também os administradores, as autoridades, né, tinham interesse de fazer a contabilidade de impostos. Quem tem terra maior vai pagar um imposto maior. Só que como que eu vou medir essa terra? A partir das teorias da geometria, tá bom? A partir daí você vai saber a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo. Você vai aprender a medir comprimento, largura, tá bom? Então a geometria, ela está vinculada a essas necessidades, que era a medição de distâncias, tá bom? A partir da geometria que você vai medir a quilometragem de uma cidade para outra. As divisões de terra. Então, por exemplo, eu tenho aí um terreno de 150 metros quadrados. Eu quero dividir esse terreno em 3 partes. Então, seria 3 partes de 50 metros quadrados. E assim, né? Dando um exemplo bem básico, tá? E construção de casas e monumentos, né? Então, por exemplo, temos aí as propriedades, né? As grandes propriedades, elas precisavam ter uma engenharia de construção, assim como os grandes monumentos que a gente sabe que existiu na antiguidade, tá bom? Muito bem. Mas teve um matemático que merece um destaque nesse primeiro dia nosso, que chama Euclides de Alexandria. Ele é considerado o pai da geometria, tá bom? Depois vieram outros, Tales, Pitágoras, mas o pai da geometria chama-se Euclides de Alexandria. A geometria que ele apresentou foi denominada geometria euclidiana, e a sua obra principal chama Os Elementos, tá bom? E nessa obra, que foi publicada foi publicada há 300 anos antes de Cristo. Se nós estamos nos anos 2000, então a gente pode chutar aí há 2.300 anos atrás, tá bom? Que existe essa obra do Euclides, tá? E nessa obra ele falava sobre geometria plana, que a gente vai estudar, geometria espacial, que a gente vai estudar, e geometria analítica, a gente não vai estudar, mas você já estudou lá na matemática quando trabalhou
com expressões algébricas que geravam gráficos, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco, olha só. Vamos passar aqui mais um slide. Opa. Olha a geometria básica. A geometria básica, são aquelas figuras geométricas, tá bom? Então a gente tem a figura do triângulo, do quadrado, do retângulo, o paralelogramo, losango. Então tudo isso é considerado geometria plana, tá bom? Que é o que a gente vai usar, tá? Eu voltei para o slide. Nós vamos trabalhar muito geometria plana, muito, tá? Porque eu vou antecipar um termo aqui, ó. Pode já se preparar. Pode se preparar. Vista frontal, vista lateral, vista superior. Pronto. São os desenhos que você vai fazer durante um projeto de desenho técnico. Você vai pegar uma peça ou você vai imaginar uma casa vista por cima. A peça vista por cima, isso é vista superior. A peça vista de frente, a casa vista de frente, a fachada da casa, vista frontal. E de lado, vista lateral, tá bom? E essas vistas, elas são feitas em 2D, duas dimensões. E os desenhos em 2D são planos, logo, geometria plana, tá bom? Não olha para cá não, geometria espacial, é esse o título, tá? Que é o título geral da nossa da aula. Aqui a gente está falando, esse desenho aqui é geometria espacial, sólidos geométricos, tá bom? Os sólidos geométricos, eles são desenhos em perspectiva, é um desenho que vai dar uma ideia tridimensional, uma ideia 3D. Nós vamos fazer isso no curso? Claro que vamos. Claro que vamos. Nós vamos aprender a desenhar perspectivas. E você vai poder fazer desenhos 3D à mão. Tá bom? Então, os sólidos geométricos, tá? Prisma, pirâmide, cone, esfera, paralelepípedo. Tudo isso são sólidos geométricos. Tá bom? E está dentro do estudo da geometria espacial. E a outra parte da geometria que a gente não vai trabalhar durante o curso, mas que vocês já trabalharam em algum momento lá da escola, mais no ensino médio, tá? No ensino médio. No nono ano, oitavo, nono ano já usaram ali na equação de segundo grau para fazer o gráfico, mas utiliza-se mais no ensino médio, tá? Que são as funções, os gráficos das funções, a parábola, a reta, tá bom? Isso é geometria analítica. São elementos geométricos a partir de expressões algébricas, tá bom? Legal? Vamos detalhar a geometria plana, tá bom? Vamos detalhar a geometria plana. Nessa aula a gente vai falar sobre geometria plana. Na aula da semana que vem a gente vai falar sobre geometria espacial, tá bom? Nós vamos falar de geometria espacial porque aí já vai começar a falar sobre perspectivas, os desenhos 3D, então fica para a aula da próxima semana. Nessa semana a gente vai estar fazendo uma introdução, então na parte de introdução entra a geometria plana, porque vocês já viram na escola, eu já falei isso, tá? A primeira figura geométrica, que é a menor de todas, na verdade a gente fala menor porque ela nem tem dimensão. É uma figura adimensional. A letrinha A no meio é negação. É como se fosse não. Não tem dimensão. Adimensional. É o ponto. Tá bom? E esse ponto ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, letra A, B, C, D, E, até o Z. Tá bom? Então, nós temos aqui embaixo alguns exemplos de ponto. Então, nós temos aqui um retângulo,
que esse retângulo tem ponto A, B, H e G. São os pontos, são os vértices do retângulo. Não vou falar isso porque isso aqui vou dar resposta de uma coisa que eu vou falar depois. Mas esse desenho aqui, ó, tem os pontos, né? Essa reta aqui, ó, essa reta, desculpa, não é reta. É que eu estou antecipando assuntos que eu queria falar depois, mas tudo bem. Esse segmento de reta inicia no A, termina no B. Começa no A, termina no G ou vice-versa. Tá bom? Então, pontos, tá? Pontos são figuras que não têm dimensões e que vão dar ideia de posição da figura, tá? Na figura. Reta ou linha? Reta ou linha? E vocês vão aprender que em alguns momentos vocês podem falar linha, em outros momentos vocês podem falar reta. Nem todos os momentos vocês podem falar que uma linha, que uma reta é uma linha, e nem que uma linha é uma reta. Olha só. Reta ou linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço. Então você imagina, tá? Um ponto inicial, um ponto final. Essa trajetória forma-se uma linha ou reta, que são conjuntos de pontos que se sucedem uns aos outros. Essa aí já é uma definição mais teórica, né? Como se tivesse vários pontinhos, um atrás do outro, um na frente do outro, formando a reta, tá? E essas retas ou linhas podem ser infinitas ou finitas, tá? Infinitas são as retas, tá? Representadas por letras minúsculas. Então, para representar uma reta, nós temos que colocar uma setinha de um lado e uma setinha do outro, para dizer que ela não tem início e não tem fim. É uma linha infinita, tá bom? Ela não tem início e não tem fim. Colocamos uma setinha em cada extremidade e representamos com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Aqui a gente tem a letra R, tá? A semirreta, ela tem um ponto inicial, ponto A, mas não tem ponto final. Ela é infinita. Então ela tem um início, mas não tem fim. Chamamos de semirreta, tá? E o segmento de reta, tá vendo por que eu quis voltar? Ó, segmento de reta, começa no A, termina no B. Começa no A, termina no B. Então, o segmento de reta é do ponto A ao ponto B. Esse restinho que passou aqui não faz parte do segmento. Não faz parte do segmento. Tá? Então, muito bem. Então, segmento de reta é quando a gente tem início e tem fim. Semirreta tem início, mas não tem fim. E reta é infinita. Não tem início, não tem fim. Está claro? Ok? Vamos continuar, tá bom? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo. Ouça de novo, tá? Ficou alguma dúvida? Volta o vídeo que tá lá a informação. Se não tiver, manda mensagem para mim. Tem uma parte do vídeo que ficou meio confuso. Me ajuda aí. Se tiver no meu alcance, eu ajudarei na hora. Se não for, eu vou correr atrás da resposta e vou te ajudar, tá bom? Os tipos de linha. Agora onde entra onde eu falei para vocês, onde pode chamar, onde não pode chamar. Linha reta horizontal. Olha só essa linha. Ela é constante. Então ela é uma reta, tá? Tudo bem, faltou aqui umas setinhas, né? Para caracterizar a reta, né? Faltou aqui as setinhas, né? Então, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse sentido aqui, ó, sentido horizontal, sentido vertical. Sentido linha inclinada, linha curva. Posso chamar isso aqui de reta? Jamais.
Jamais. É linha curva. Tá bom? Linha quebrada. É o vai e vem, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Linha ou posso chamar isso aqui de reta? Faz sentido, olha para mim. Faz sentido chamar isso aqui de reta? Impossível, impossível. Isso aqui é uma linha ondulada. Tá bom? E o espiral? Posso chamar isso aqui de reta? Não tem como. Não tem como. Tá bom? Então isso aqui, posso chamar isso aqui de reta? Não. Isso aqui é um espiral, né? Que é uma linha com diversas curvas, tá bom? Beleza? Muito bem, muito bem. Fácil. Seguinte, conjunto de retas. Observe que agora todas as retas estão bem apresentadas com as setinhas, né? Então a gente pode dizer aqui que elas são infinitas, né? Reta S, reta T, reta K, J, G, T, G e L. Vamos lá, hein? Atenção. Esse conjunto de retas na letra A, elas estão no sentido inclinado. Tudo bem. Pergunto para você. Elas são infinitas, né? Elas têm setas, são infinitas. Em algum momento, você acredita que essas retas vão se cruzar? Olha para elas. Elas são infinitas. Você acha que elas vão se cruzar? Não, elas não vão se cruzar. Por quê? Porque elas estão separadas em uma distância constante. Essa distância para cá, dessa seta para cá, vamos dizer, é 10. Dessa seta para cá também é 10. Desse centro da reta para cá, para esse outro centro, também é 10. Então, ou seja, são medidas iguais. Elas não têm uma variação até se encontrar. Então, se elas não têm essa variação e a distância entre elas é uma distância constante, nós chamamos de retas paralelas. Tá bom? Então, quando elas não se encontram, elas têm o mesmo sentido. Pode ser vertical? Pode. Pode ser horizontal? Pode. Pode ser inclinada? Pode também, desde que elas não se cruzem. Tá bom? Se elas não se cruzam, é paralelas. Muito bem. Só que eu estou vendo que no exemplo B, no exemplo C e no exemplo D, elas se cruzam. Elas se cruzam. Uma vez só, né? Se cruzam. E aí? Então, né? Quando elas se cruzam e formam 4 ângulos iguais, nós chamamos de perpendiculares. Por quê? Como que eu sei que essa letra... Por que eu não falei da B? Porque essa C eu tenho certeza absoluta que os 4 ângulos são iguais. Porque esse quadradinho aqui, ó, está dizendo que esse ângulo é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. E quando a gente tem um cruzamento de duas retas, formam-se 4 ângulos. 4 ângulos. Então, se eles são ângulos iguais, vai ser 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360 graus, que é o giro completo. Você imagina um desenho aqui, ó, o desenho de uma circunferência, ó, dando um giro. Giro não tem 360 graus? 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360 graus. Então eu posso dizer que nesse exemplo C, os 4 ângulos são iguais. Lembra que eu estava falando lá no esquadro que quando a gente tem retas verticais e horizontais, nós temos 90 graus. Então é o caso que a gente tem aqui, tá bom? Só que nessa letra B eu não tenho a certeza se são retas perpendiculares, se elas formam 4 ângulos iguais.
Não tem aqui essa indicação que aqui tem um ângulo de 90 graus. Não tem. Então, se eu não tenho essa indicação de ângulo, eu não posso cravar que são retas perpendiculares. Não posso cravar. Elas podem ter ângulos muito próximos um do outro. Muito próximos, mas podem não ser iguais. Então, se elas possuem ângulos diferentes, as retas que se cruzam, então nós chamamos de retas concorrentes, tanto no exemplo B quanto no exemplo B e o D. Olha só que ângulo pequenininho, olha que ângulo grandão. São ângulos diferentes de 90 graus. Então, dizemos que são retas concorrentes. Tá bom? Voltando. Retas que não se cruzam, paralelas. Retas que se cruzam formando ângulos iguais, perpendiculares. Retas que se cruzam formando ângulos diferentes de 90 graus, concorrentes. Concorrentes. Vão ter ângulos maiores que 90 e menores que 90, mas são diferentes de 90 graus, concorrentes. Retas concorrentes. Tá bom? Olha, essa aula é teórica e tem bastante informação. Anotem tudo. Anotem tudo. Se não anotar no caderno, não vão entender futuramente. Porque eu não vou mais usar termos... faz uma cruzinha. Não vou falar faz cruzinha. Não vou falar. Eu vou falar faça uma reta perpendicular. Faça um conjunto de retas perpendiculares. Eu vou falar isso. Tá bom? Seguindo. Ângulos. Os ângulos, né? A gente já começou a falar um pouquinho de ângulos. Os ângulos, eles são formados pelo cruzamento de duas linhas, que podem ser duas retas, pode ser dois segmentos de reta, pode ser duas semi-retas, tá bom? Então, no cruzamento de duas linhas, forma-se um ângulo, ou formam-se 4 ângulos, sendo que um deles vai ser destacado. E esse ângulo destacado, ele tem uma numeração. E essa numeração, dependendo dessa numeração, nós vamos classificar os ângulos como ângulos menores que 90 graus, agudo. Então eu tenho aqui 15 graus, agudo, porque é menor que 90. 30 graus, agudo, menor que 90. 45, agudo, menor que 90. 60, agudo, menor que 90. Tá bom? Jóia. Agora a gente tem esse exemplo aqui no meio, ó. 90 graus. Então a gente tem o nome de ângulo que é igual a 90. Exatamente 90, que é um ângulo reto. Ângulo reto é igual a 90 graus. Tá? O ângulo reto, olha só. Ele pode ser representado com essa curvinha, mas de forma mais correta, vamos dizer assim, é com quadradinho, tá? É um quadradinho para poder representar que é um ângulo de 90 graus. Se você usar o quadradinho aqui, não precisa escrever 90. Se você fizer o quadradinho, não precisa botar o 90. Agora, se você fizer o arco, aí sim, aí você tem que colocar a numeração, tá bom? Vai ser mais comum vocês acharem um quadradinho, tá? Quadradinho com pontinho dentro. Então esse ângulo é um ângulo reto. E esse aqui? 120 graus. 120 graus. É um ângulo maior que 90 graus. O ângulo maior que 90 graus nós chamamos de obtuso. Obtuso. Maior que 90, obtuso. Ó, não esqueçam dessa simbologia aqui, ó. Esse símbolo é menor que. Esse símbolo é maior que. Tá bom? 180 graus é um ângulo raso. Ângulo raso é igual a 180 graus. Tá bom? Muito bem. Agora eu tenho esse ângulo aqui, ó.
eu tenho esse ângulo de dentro, ó, o ângulo de dentro, ele é 90 graus, porque eu tenho aqui uma linha horizontal com uma vertical, que é 90. Eu quero representar o de fora. E esse de fora aqui, ele é maior que 90 graus, maior que 180 graus. Se ele é maior que 180 graus, e ele está completando um outro, nós chamamos de ângulo reflexo, tá bom? O ângulo reflexo, ele é maior que 180, porém menor que 360. Por que menor que 360? Porque o 360 tem um nome próprio dele, que é o ângulo giro. Tá bom? Olhando para esse ângulo giro, no vídeo vai sair ele meio quebradinho, estou vendo aqui no monitor, deu uma quebradinha, mas aqui é uma circunferência completa, tá? Muito bem. O 360 graus é esse ângulo aqui, só que quando duas linhas se cruzam, ficam uma em cima da outra mesmo, a gente tem um ângulo zero. A gente não caracterizou a abertura. Se não caracterizou a abertura entre as linhas, não formou ângulo. Então esse ângulo é zero. E esse ângulo zero nós chamamos de nulo, tá? Por que é importante conhecer esses ângulos? Nossa, dentro da indústria, vai trabalhar com desenho técnico, o ângulo é fundamental, tá? Não só na indústria, mas também na engenharia civil, na arquitetura. Teve desenho técnico, o ângulo é fundamental esse estudo. E eu queria também abrir um parêntese aqui para falar também sobre a programação, tá? Existe, de repente eu estou conversando com alunos que estão querendo focar mais na área de construção civil, e tem alunos também aqui da área industrial. E se você vai trabalhar na parte de operador de máquinas automatizadas, computadorizadas, você tem que trabalhar com programação, a programação da peça. E essa programação da peça, ela é feita por códigos, e esses códigos têm ângulos. Você precisa inserir os ângulos dentro dessa programação. Então, por isso que é importante conhecer conhecer com mais detalhes os ângulos, a classificação dos ângulos. Tá bom? Joia? A gente vai falando mais ao decorrer do curso. Se nós já sabemos ângulos, a gente pode conhecer os polígonos. Polígonos são figuras geométricas, tá? São figuras geométricas de vários ângulos. Também é uma palavra grega. O polígono vem de uma palavra grega. Poli significa vários. Gonos significa ângulos. Então, polígonos são figuras geométricas de vários ângulos. Ok? Vários ângulos. Gonos é ângulos. Só que lá no ensino fundamental, a professora falou que são polígonos, são figuras geométricas de vários lados. Porque a gente não tinha tanta firmeza ou tanta clareza no estudo de ângulos. Por isso que ela falava vários lados. Realmente, coincidentemente, os polígonos, o mesmo número de ângulos é o mesmo número de lados. Tá? Só que o nome polígono, o termo grego dele, significa ângulos e não lados. Tá bom? Joia? E quais são os triângulos que mais a gente conhece? Os polígonos que a gente mais conhece? O polígono de 3 ângulos, triângulo, de 4 ângulos, quadrilátero, só que aí agora eu vou ter que usar o lado como o sufixo látero para poder classificar esse polígono. Pentágono, penta, significa 5. Gono significa ângulos, então pentágono é um polígono de 5 ângulos.
hexágono, faltou um acentinho ali, o hexágono, 6 ângulos. Opa, tem um errinho aqui, ó. Tem um errinho aqui, tá? Na hora de editar, aqui é heptágono. Heptágono. Tá bom? Heptágono. E não. Na hora da edição, eu vou colocar aqui uma explicação heptágono, tá? Octágono ou octógono é o polígono de 8 lados. Eneágono, Enea, 9 lados. E decágono, deca significa 10, decágono, tá? E aí vem os outros que não são tão famosos assim. 11, um decágono, 12, dodecágono, 13, tridecágono, 14, tetradecágono, 15, aí volta aquela representação, pentadecágono, hexadecágono, o 20, icoságono, e o 100, hectágono. Mas por que você está me falando isso agora? Se você for fazer uma prova de seleção de uma fábrica e eles quiserem fazer uma pegadinha com você, ele não vai falar triângulo, ele não vai usar o pentágono, o hexágono, não vai. Ele vai botar o mais difícil, ele vai falar icoságono. Desenhe um icoságono. Você vai ficar perdido. Icoságono, 20 lados, 20 ângulos. Tá bom? Então, muito cuidado. Eu fiz essa listinha aí, não foi à toa. Tá bom? Decorem isso, ou aprendam isso, porque vai ser importante. Porque você, a partir de agora, né, ou quando você finalizar o curso, você vai ser uma pessoa apta ou uma pessoa preparada para se candidatar a vagas de emprego que exijam conhecimento em desenho técnico. Você vai ter o certificado de desenho técnico, então eu posso concorrer a vagas de emprego que exijam conhecimento em desenho técnico. Então, se você vai para essa entrevista de emprego, vai cair uma provinha de geometria. E nessa provinha de geometria pode falar icoságono, pode cair a palavra hectágono, e você tem que saber. Tá bom? Seguindo. Dentre os polígonos tem aquele que é o mais top, o mais importante, que mais a matemática dá atenção. É o triângulo, tá? Então, dentre os polígonos, vou repetir, dentre os polígonos, existe um que tem destaque na matemática. É o triângulo. Puxa na memória. Vocês lembram de um assunto chamado trigonometria? Lembram? Seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. Lembram disso? Pois é. Esse estudo é o estudo do triângulo retângulo. É o estudo do triângulo. Tá bom? Então, ou seja, a matemática, ela tem um capítulo voltado só para o triângulo. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos conhecer esses 3. São 6 no total. Vamos conhecer 3 de um grupo e 3 de outro grupo. Esse grupo que eu vou mostrar para vocês aqui, desses 3, ele tem como características a gente analisar os seus ângulos internos. Tá? Então, olha só. Nesse triângulo aqui, nós temos um ângulo pequenininho aqui, um outro ângulo pequenininho aqui. Pequenininho que eu falo é menor que 90. E outro pequenininho aqui também que é menor que 90. Então, se eu tenho 3 ângulos menores que 90 graus,
menores do que 90 graus, esse triângulo chama-se triângulo, é estranho o nome, acutângulo. É o triângulo acutângulo. É o triângulo com 3 ângulos agudos, menores que 90 graus. Tá? O próximo triângulo, olha só. Que ângulo que é? Ó o quadradinho aí, ó. Ó o quadradinho. Eu posso dizer com certeza que ângulo é esse? Não. Eu posso dizer que ele é menor que 90, mas eu não sei dizer quanto é. Certeiro, exato. Não. Mas esse eu posso dizer exatamente que ângulo que é esse. É um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo com um ângulo reto, esse triângulo chama-se triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Tá bom? Porque ele tem um ângulo reto. Tá bom? Joia. Então, esse aqui tem uns que você vai achar um pontinho aqui no meio, tá? Mas esse quadradinho tem que ter, certo? Lembra que eu falei para vocês? Quando tem um quadradinho, nem precisa botar o 90. A pessoa já sabe que é 90. E o próximo triângulo, olha só. Atenção, tá? Eu tenho 2 ângulos pequenos e um grande. Como que eu sei que é um grande? Porque aqui, ó, se eu imaginasse uma linha vertical aqui, ó, uma linha vertical, essa linha preta, ela tá passando da minha linha vertical. Ela tá passando. Então, se ela tá passando da minha linha vertical, ela é maior que 90 graus. Porque se eu tivesse uma linha vertical aqui, seria horizontal com vertical. Seria 90. Só que ela passa da vertical imaginária. Ela passa. Se ela passa, então a gente tem um ângulo obtuso. É um ângulo maior que 90 graus. Então eu tenho um ângulo pequeno agudo, um ângulo pequeno agudo e tenho um ângulo grande obtuso. Logo, em homenagem a esse ângulo, que é o diferentão, né? Que é o diferente, esse triângulo chama obtusângulo. Tá bom? Triângulo obtusângulo. Então, esses 3 triângulos, eles foram classificados analisando o seu ângulo interno. Tá bom? Analisando o seu ângulo interno. Joia? Seguindo. Temos mais 3 triângulos aí. E como que a gente vai chamar esses triângulos? Olha só. Olha para esse primeiro aqui. Ele tem 2 tracinhos de um lado, 2 tracinhos de outro e 2 tracinhos do outro. Significa dizer que esses 3 lados são iguais. Se está marcando 2, se está marcando 2 e se está marcando 2, é porque são 3 lados iguais. Se são 3 lados iguais, triângulo equilátero. Equilátero. Equi é igual. Látero, lado. Lados iguais. Tá bom? Triângulo. No vídeo tá dando uma quebrinha aí, mas tá dando uma quebrinha. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Acutângulo, retângulo e obtuso. Deu uma quebrinha, mas desculpa. Equilátero, tá? Vamos pro próximo. E esse aqui? Olha para ele. Olha para ele. Tem lados iguais? Tem. Quantos lados iguais? 2. Então eu tenho 2 iguais e um diferente. O triângulo não tem 3 lados? Eu não sei que 2 são iguais, então o outro é diferente. Então, se o outro é diferente, esse triângulo chama triângulo isósceles. 2 iguais e um diferente. Tá bom? E tem também outras características dele, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Eles têm a mesma inclinação. Esse ângulo agudo é igual a esse ângulo agudo. Tá bom? Muito bem.
Aqui em cima não, aqui é diferente. Mas esses dois são iguais. Tá bom? Porque se você dividir aqui ao meio, se você imaginar dividir ao meio, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Logo, esses ângulos eles são iguais. Tá bom? Muito bem. E esse último aqui? Esse lado está marcando 1, esse lado está marcando 2, esse lado está marcando 3. Significa que são 3 lados diferentes. Se são 3 lados diferentes, nós chamamos de triângulo escaleno. Escaleno tem 3 lados diferentes. Tá bom? Logo, 3 ângulos diferentes, tá? Pronto. Próximo polígono. Desculpa. Próxima figura geométrica. O quadrilátero. É o polígono de 4 lados. Só que ele é tão extenso a lista dele que a gente precisou falar separadamente. Olha só. O quadrilátero, ele pode ser um paralelogramo, ele pode ser um quadrado, um retângulo, um losango, um trapézio, sendo que o trapézio pode ser isósceles, retângulo e escaleno, ou pode ser um quadrilátero regular. Tá bom? Ou pode ser um quadrilátero regular. Joia? Então vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar um por um. O paralelogramo deu uma cortada ali. Mas olha só. O paralelogramo, a gente tem aqui embaixo, aqui a gente tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Lá em cima, um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Esse lado é paralelo a esse, eles nunca vão se encontrar. Esse lado é paralelo a ele, eles nunca vão se encontrar. Por isso chama paralelogramo. Tá bom? Então, eles têm lados paralelos, só que ângulos diferentes. 2 obtusos e 2 agudos. Tá bom? O quadrado são 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Que ângulos são esses? Vocês já sabem. Que ângulo que é esse? Quadradinho. Ângulo reto, 90 graus. Então tem 90, 90, 90, 90. O quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus. Tá bom? Muito bem. O retângulo, ele tem 4 ângulos iguais também, 90, 90, 90, 90, porém os seus lados são diferentes. Esses na vertical são iguais e os da horizontal são iguais. Então, lados diferentes, horizontal e vertical, retângulo. Caracteriza-se o retângulo, tá? E o losango? O losango, ele tem as características semelhantes, semelhante não é igual, semelhante é parecido, ao quadrado. Qual que é a diferença do losango para o quadrado? O losango tem 4 lados iguais, o quadrado também. Tem lados paralelos, o quadrado também. Só que o losango não tem 4 ângulos iguais. Não tem. Aqui eu tenho obtuso e obtuso, aqui eu tenho agudo e agudo. Então essa é a diferença do losango para o quadrado. O losango, ele tem ângulos diferentes de 90 graus. E o quadrado, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Tá? Trapézio. Agora vamos ver esses 3 trapézios. Trapézio isósceles. Eu tenho 2 lados iguais e os outros são diferentes. Apesar de serem os que são diferentes serem paralelos, mas eles são de tamanhos diferentes. Logo, eles geram ângulos diferentes. Esse ângulo obtuso é igual a esse ângulo obtuso, só que ele é diferente desse agudo, que é diferente, que esse agudo é igual a esse agudo também. Então, eu tenho 2 agudos iguais e 2 obtusos iguais.
Só que eu não tenho 4 ângulos iguais. Não tenho. Eu tenho 2 lá em cima iguais e 2 aqui embaixo iguais. Tá? Isso chama trapézio isósceles. O trapézio retângulo, olha de novo a palavrinha retângulo. Tem ângulo reto. Só que o trapézio tem 2 ângulos retos. O triângulo só tinha 1. Tá bom? Muito bem. O trapézio escaleno, ele tem 2 lados que são paralelos. Ó, esse lado é paralelo a esse, só que esse lado não é paralelo a esse. Observe que essa inclinação está maior que essa. Por isso que tem um tracinho aqui e 2 tracinhos aqui. Eles são tamanhos diferentes. Se são tamanhos diferentes, eles geram um ângulo de origem diferente. Por isso que chama trapézio escaleno. E por último, um quadrilátero irregular. Ele é tudo diferente. Ele tem ângulo diferente, tamanhos diferentes. A única coisa que ele tem de semelhante a esses outros é que ele tem 4 lados. Mas é tudo diferente. Não tem nada paralelo, tamanhos diferentes, ângulos diferentes, quadrilátero irregular. Tá bom? Vamos lá. Tá acabando. Círculo, deixa eu ver quantos minutos tem de aula. Ih, vai ser parecido com o outro. Ó, círculo ou circunferência? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Desses dois aí, da bola azul, da bola branca e da bola azul. Vamos falar bola, né? Qual que é o círculo? Dessas duas figuras, figura branca com a figura azul. Qual que é o círculo? Bola e esfera, tá? Falei só para simplificar aqui o nosso curso. Mas vamos lá. Da figura branca com a figura azul. Qual que é o círculo? Acertou. É o azul. O círculo é o azul. Por quê? Porque quando eu falo círculo, eu estou tendo como referência, ou eu estou dando destaque à área interna. A área interna. O que tem dentro da figura. E o que tem dentro da figura é uma superfície, é uma área. Então aqui, ó, é como se fosse um disco circular. Então toda essa superfície, ela existe. Essa superfície ela caracteriza o círculo, tá? E esse outro aqui, é a circunferência. A circunferência, ele tem como destaque apenas o contorno. É o contorno da figura. Essa linha verde que está aqui, ó, essa linha verde. Isso chama circunferência. Então, quando você vai desenhar uma figura, você desenha a circunferência. Você quer dar destaque à superfície interna? Você achura, né? Achura, outro termo que a gente vai ver depois, vai ver nas próximas aulas. Você pinta a área interna, você está dando destaque ao círculo. Você está analisando o que está por dentro. Agora, quando você vai analisar o contorno, aí você vai analisar a circunferência, tá? Só que para desenhar a circunferência, você tem que saber alguns nomezinhos técnicos aí, tá? Por exemplo, técnico que é dentro da matemática, da geometria. Você tem um ponto da circunferência e você vai ligar ao outro ponto da circunferência passando pelo centro. Um ponto vai ligar ao outro ponto da circunferência passando pelo centro. Eu chamo isso de diâmetro. O símbolo do diâmetro é uma bolinha cortada, daqui a pouco a gente vai ver. Então, essa linha azul tracejada chama diâmetro, porque pega de um ponto da circunferência até o seu lado oposto, passando pelo centro. Tá bom? Joia. Agora, se eu tenho um ponto da circunferência e quero ligar ao centro da circunferência, isso chama raio. Então, do ponto da circunferência até o centro, chamamos de raio.
também representado com a letra R minúscula, tá bom? Atenção! Se o diâmetro é de um lado ao outro passando pelo centro, o raio é a metade do diâmetro, ok? Raio é o diâmetro dividido por 2. Logo, o diâmetro é o raio vezes 2. Tá bom? Então, o diâmetro é a mesma coisa do que 2 vezes o raio. E o raio, lembra da bicicleta? O raio é o diâmetro dividido por 2. O raio é o diâmetro dividido por 2. Tá bom? E a corda? A corda você vai ligar pontos da circunferência não passando pelo centro. Eu não passei pelo centro. Então eu tenho uma corda. Tá bom? Corda. E se eu tenho passando pelo centro, eu tenho diâmetro. Combinado? Anotem tudo e assistam quantas vezes quiserem a aula, tá? Fórmulas importantes que a gente precisa conhecer. Comprimento da circunferência. Se a gente quer calcular, o desenhista técnico também tem que fazer cálculo, tá bom, gente? Tem que fazer cálculo. Não é só sentar e desenhar, não. O desenhista técnico, ele faz cálculos. Então, se você tem uma circunferência, você quer medir o comprimento dessa circunferência, você vai usar a fórmula 2π, 2 vezes π vezes r. Tá? 2 vezes, sinal de vezes, π vezes r. 2 vezes π vezes o raio. R é raio. Tá bom? Agora, eu quero calcular a área do círculo. Eu quero calcular a área. Aí a fórmula é outra. É π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π é uma constante matemática que vale 3,14. É uma dízima, né? É uma dízima. Passa, é 3,13. Só que arredondando fica 3,14. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos fazer esse exercício? Quem quiser agora, dá um pause no vídeo. Dá um pause no vídeo e responde essa perguntinha aqui, ó. Qual o comprimento da circunferência de diâmetro 10 centímetros? Então, você olha para essa circunferência, imagina aqui, ó, que do ponto C até o ponto D tem 10 centímetros. E eu quero saber quanto que mede esse comprimento aqui. É como se eu visse aqui, cortasse essa linha e esticasse ela. Quanto que ela tem de comprimento? Então você vai usar essa fórmula. Dá um pause aí. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo e faz essa questão. Pausou? Então vai lá. Agora vamos dar a resposta. 2 vezes o π, ou 3,14, que é o valor do π, vezes o raio, que é 5. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Eu não falei para vocês que o raio é a metade do diâmetro? Raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5 dá 31,4 centímetros. Né? Para ficar mais rápido aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3,14, 31,4. Tá bom? Então, fizeram? Beleza. Agora vamos fazer essa. Mesmo esquema. Pausa o vídeo. Ó, vou fazer uma pose para vocês pausarem. Pausa o vídeo. Responde essa questão. Tá bom? Pausou? Responde aí para mim. Qual a área do círculo de diâmetro 4 metros? É como se tivesse, por exemplo, você vai alugar um pula-pula, aquele pula-pula redondo de festa. Você quer saber se cabe na área no seu quintal ou no salão de festas? Qual que é a área que você vai utilizar? Você vai calcular aqui. Se o círculo, se a área do círculo
o diâmetro é 4 metros, o raio mede quanto? 2. O raio não é metade do diâmetro? Eu já falei isso antes. O raio é metade do diâmetro. Então vai ficar π 3,14 vezes 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, é 4. Esse 4 aqui não é esse 4 aqui não, hein? Esse 4 que vocês vão colocar aqui, porque é 2 elevado a 2. 3,14 vezes 4 vai dar 12,56 metros quadrados. Porque quando a gente fala de área, a gente tem que colocar o expoente 2 aqui para dizer que é área. Tá bom? Joia? Mais alguma coisa? Não. Essa foi a nossa primeira aula do curso de Desenho Técnico Básico. Gente, obrigado pela atenção, tá? Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu tinha que passar isso para vocês hoje. É um curso muito completo, é um curso que eu estou fazendo com muito carinho, é um curso especial mesmo, é um curso que eu venho por anos e anos de experiência na área de desenho técnico, dando aula em diversas escolas renomadas e outras escolas mais humildes, mas mesmo assim com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de levar conhecimento novo, né? Então, eu estou fazendo esse curso com muito carinho, que vai ser um curso completo, um curso bem recheado de informações importantes. Então, por isso que ele ficou um pouquinho longo, tá? Mas, por favor, anotem tudo para na semana que vem a gente entender melhor, porque daí já vão ser termos muito mais avançados e a gente não ter dúvida, tá bom? Não tem exercício, eu só peço para que vocês assistam 2 vezes e anotem no caderno para não ter dúvida, tá? Cuidado naquela parte de triângulo, tá? Não pode ficar dúvida em ângulos, tá bom? Vê direitinho isso, porque falo para vocês, esse curso vai ser especial e vai abrir portas para vocês, se Deus quiser, vai dar uma condição muito boa, tá bom? Forte abraço, qualquer coisa é só chamar lá que a gente tira as dúvidas. Muito obrigado pela atenção.